Quem queira e possa, abram as vossas Bíblias no livro dos Atos, capítulo 1. Esta mensagem já foi falada hoje aqui, mas é o que eu quero trazer para os irmãos hoje. Vamos ler apenas o versículo 14, que diz: Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Somente até aqui. Deus Pai, eu te agradeço por esta palavra, que eu apresento diante desta igreja, Senhor. Torna-me pequeno diante da tua glória e fala através da minha boca, Senhor. Fica confortável connosco, Pai. Move-te no meio de nós e prepara cada um para receber aquilo que tu colocaste no meu coração nestes dias, Pai. Ajuda-me, Senhor, a tocar no coração de cada um, para que ninguém saia daqui da mesma maneira com que entrou. Prepara o terreno, Senhor, para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muitos pregadores chegam aqui e começam por dizer: eu prometo ser breve. Mas eu não consigo prometer que vou ser breve. O texto é longo e Deus todos os dias acrescentava qualquer coisa e eu tenho que trazer tudo o que Ele disse para eu trazer. Amém? A nossa vida é feita de escolhas. Nós escolhemos andar para a frente, nós escolhemos virar à esquerda, virar à direita. Nós escolhemos o que vestir, nós escolhemos com que cor pintamos as paredes da casa, nós escolhemos em que candidato votamos. Nós escolhemos aceitar Jesus e escolhemos vir para esta igreja. Não importa o que seja, mais tarde ou mais cedo, todos nós temos que tomar uma decisão. E sempre que tomamos uma decisão, nós corremos o risco de escolher ou a melhor decisão ou de escolher a menos pior. Concordam comigo? Amém. É inevitável que todos nós, em determinado momento, temos que tomar decisões. No livro dos Provérbios, no capítulo 16, versículo 1. Não precisam de ler, apenas acompanhar. Salomão revela-nos que para os nossos planos existe uma resposta de Deus. Toda vez que nós temos que tomar uma decisão, essa decisão tem que vir da boca do Senhor. É Deus quem confirma a decisão que temos que tomar ou o caminho que nós temos que seguir. Porque quem comanda é Deus. É dele que tem que vir a decisão. E vocês questionam: então, mas não temos livre-arbítrio? Nós não decidimos nada? Sim, nós decidimos. Nós podemos escolher para o bem, para o mal. E nós aprendemos através da palavra do Senhor, eu estou a falar da Bíblia, quais é que são as decisões certas que temos que tomar. Na Bíblia nós temos exemplos de quais decisões nós temos que tomar. Temos exemplos de como Deus age perante as nossas decisões. E temos também o exemplo de Jesus, que nos mostrou como temos que agir, como nós temos que ser. Amém? E é através da oração que nós temos acesso às decisões de Deus para a nossa vida. Jesus, durante toda a vida dele, ele viveu uma vida de oração. Quando foi batizado, Jesus orou. Quando fez o milagre da multiplicação, Jesus orou. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Às vezes Jesus orava em voz alta. Às vezes Jesus
retirava-se e orava no seu quarto secreto. Até que os apóstolos pediram a Jesus para aprender a orar. E Jesus ensinou-os a orar, não só a eles, mas também a todos nós. A oração dá-nos acesso às promessas que Deus tem para a nossa vida. É através da oração que também Deus molda o nosso caráter. É através da oração que nós nos aproximamos de Deus, que nós criamos intimidade com Deus. E é isso que nós temos que buscar, ter intimidade com Deus. Só assim nós podemos ter acesso àquilo que Ele prometeu para a nossa vida. E nos momentos em que nós temos dúvidas, nós devemos orar e pedir a Deus para nos dar uma direção, para nos dar a resposta certa. Nós não podemos deixar que as decisões mais importantes da nossa vida recaiam apenas sobre o nosso julgamento, sobre os nossos pensamentos. Temos que entregar nas mãos de Deus e entender que a decisão vem dele. Amém? Assim como foi necessário que Jesus morresse por nós, também é necessário que nós nos submetamos à vontade de Deus para a nossa vida. Entendem? É Deus quem dá a direção. É Ele que define a linha que temos que seguir. E enquanto Jesus esteve connosco, nós vemos no início do capítulo dos Atos, que depois que ressuscitou, Ele esteve connosco 40 dias. E durante esses 40 dias, Ele ensinou os apóstolos sobre o reino dos céus. Ensinou sobre o poder que ia vir sobre eles. E falou sobre as maravilhas que eles iam poder fazer em nome dEle. Aleluia! Mas, antes de ir embora, Jesus deixou 2 promessas. A primeira promessa é que fiquem em Jerusalém. E a segunda, que também seriam batizados com o Espírito Santo. Só ao fim de algum tempo, porque não era esta a palavra que eu queria trazer para a igreja. Eu tinha uma ideia que eu vinha-vos apresentar quem tinha sido Mateus. Mas não. Eu fui direcionado para o outro lado. Mateus foi apenas um indicativo que era neste texto. Eu só percebi isso ao fim de umas 2 semanas. E o que eu entendi que é ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém é estar próximo de Deus. Eu levei algum tempo a entender, mas o que eu entendo que Jesus quer dizer aos apóstolos é: fiquem em Jerusalém e esperem até serem revestidos de poder. Todos nós temos que buscar a presença de Deus. A nossa ordem foi ficar em Jerusalém e busquem a presença de Deus até serem batizados com o Espírito Santo. E Jesus disse que isso ia acontecer ao fim de alguns dias. Agora os irmãos perguntam-me: como é que podemos ficar em Jerusalém? Como é que eu posso ser próximo de Deus? É através da oração. É através da oração que nós criamos intimidade, que nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais próximos, mais nítida vai ser a voz de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Lembrem-se da nossa ordem. É ficar em Jerusalém. Então busquem a presença do Senhor. Cumpram a ordem que Jesus nos deu. Amém? E muita gente vai dizer que não consegue fazer isso. Eu não consigo buscar a Deus. Irmãos, têm que ir para um local onde se busca a Deus. Se é no monte, vão até ao monte. Se é no vosso quarto secreto, vão até lá, busquem a Deus. Venham para a igreja, venham dar mais pessoas com o mesmo propósito, que é buscar a Deus. Amém? E se não tivermos nenhuma vontade de vir, temos que nos forçar a vir.
temos que ficar até ficarmos confortáveis. Nós temos que batalhar contra a nossa vontade de querer ir para o outro lado. Nós temos que vir, ficar, até gostar. Vai ser naturalmente. É um exercício contínuo. É como ir ao ginásio. Se nós queremos ser fortes, temos que começar por levantar pouco peso. No dia seguinte, voltamos, levantamos mais peso, até chegar ao nosso objetivo, que havia de ser levantar muito peso. Outro exemplo é através da corrida. Imaginem correr na vossa rua. Ficávamos sem fogo, mas se continuarmos a insistir, nós vamos ganhar força e resistência. Começamos a correr o nosso quarteirão. Ao fim de um tempo, podemos correr a maratona. Irmãos, ninguém vai poder levantar o peso ou correr por nós. Temos que ser nós a fazer isso. Entendem? E é dessa forma que nós vamos conseguir exercitar o nosso espírito para vencer a carne. Não há outra maneira. Temos que buscar Deus através da oração. Exercitar continuamente para sermos fortes. Amém? Cada um de nós tem a responsabilidade de buscar Deus individualmente. Só assim cada um de nós pode ter experiências extraordinárias com Ele. Para resumir o que eu disse até agora, quem quiser receber do Espírito Santo tem que buscar a presença de Deus. Não há outra forma. Nós temos que ter paciência e não desistir do nosso objetivo, que é sermos próximos do Pai. Temos que ser próximos de Deus, todos, cada um de nós. Agora leiam comigo o versículo 6 de Atos. Eu vou ler apenas a segunda parte. Que os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus, que foi: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aqui vemos que os discípulos estavam ansiosos. Jesus tinha acabado de falar que eles iam receber um poder do alto. Eles apenas questionaram: será que é agora que vais devolver o reino a Israel? Porque para os judeus o Messias vinha para libertar o reino de Israel dos povos opressores. Naquela época eram os romanos. Eles achavam que Jesus vinha, libertava da opressão dos romanos, os judeus voltavam para a terra deles e Jesus seria o rei. Mas não foi isso que Jesus fez. E Jesus respondeu no versículo 7. Ele diz que não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eles não confiavam no tempo de Deus. Eles achavam que porque tinham o Messias à frente tinha que acontecer aquilo que eles esperavam. Nós temos que aprender que aquela não era a hora. E se aprendemos alguma coisa com a campanha do tempo, é que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todas as coisas. E aquela não era a hora. Da mesma maneira, quando nós oramos e pedimos alguma coisa a Deus, não quer dizer que a resposta venha logo. Temos que entender, pode demorar. Vai demorar se não for o tempo certo. Temos que aguardar, ser pacientes e ter fé que Deus vai responder. Mas vai responder no tempo que for determinado para responder. Amém? Depois chegamos ao versículo 8. Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta foi a última frase que Jesus deixou aos discípulos. Ele disse que o mais importante é recebermos o Espírito Santo e que também íamos ser testemunhas.
O Espírito Santo antigamente vinha esporadicamente. Para quem já leu no Antigo Testamento, o Espírito aparecia para uma pessoa de cada vez e ia-se embora. Alguém se lembra de Sansão? Sansão recebia o Espírito, ganhava força, matava uns quantos filisteus e o Espírito ia-se embora. Ao fim de um tempo, o Espírito voltava, enchia Sansão, ele matava mais uns quantos filisteus e ia-se embora. Da mesma maneira que o Espírito encheu Eliseu e depois de Eliseu encheu Elias. Com exceção de Moisés. Quando Moisés foi reclamar com Deus por causa do povo, Deus agarrou na porção que havia sobre Moisés e deu a 70 pessoas que ali estavam, que começaram a profetizar. E Moisés, ao ver as maravilhas que o Espírito fez com aquelas pessoas, ele desejou que aquele Espírito fosse entregue a todo o povo. E agora, esse Espírito é uma promessa que todos nós podemos receber. Amém? O Espírito Santo agora é o nosso guia. É o Espírito que fala connosco todos os dias. Ele trabalha em toda a nossa vida para nos transformar como Jesus. Para nós sermos santos como Jesus. Mas o texto diz que, além de recebermos do Espírito Santo, também vamos ser testemunhas. Sabem o que é que isso quer dizer? Todos nós temos que testemunhar o Evangelho. A nossa ordem é ficar em Jerusalém, receber o Espírito Santo e testemunhar o Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia que nós temos que levar até aos confins da terra. O Evangelho é a notícia que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, para que quem crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. Era aqui que os irmãos tinham que dar glória a Deus. Amém? Mas quem convence desta verdade não somos nós. Nós somos apenas testemunhas. Temos que levar esta mensagem até aos confins da terra, por todo o mundo. Quem vai convencer desta verdade é o Espírito Santo que habita em nós. Ele é que vai testemunhar que o que estamos a ouvir e a dizer é verdade. Entendem? No versículo 9, vemos que depois de Jesus deixar esta mensagem aos discípulos, ascendeu aos céus e ficou oculto nas nuvens. E sabem o que é que os discípulos fizeram? Podemos ver no versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eles ficaram a olhar para o céu, ficaram parados. E então apareceram 2 varões vestidos de branco ao pé deles. Apareceram do nada. E esses varões vestidos de branco disseram: varões galileus, o que é que vocês estão a fazer a olhar para o céu? Deus enviou aqueles 2 anjos para chamar a atenção dos discípulos, que não era para ficar parados. A ordem foi de ir para Jerusalém, ficar em Jerusalém, buscar a Deus e testemunhar da ressurreição. E os anjos ainda continuam a dizer que, da mesma maneira que vocês viram Jesus a ir para o céu, Ele vai voltar. Ele vai voltar de carne e osso. Amém, igreja? Jesus vai voltar. Então entendemos que Deus aqui chamou a atenção dos discípulos. Deus não tem que fazer isso, porque Deus não é babysitter. Nós é que temos que ter atenção.
A nossa ordem é partilhar que Jesus vive. E agora para mexer um pouco a cabeça dos irmãos. E se Jesus tivesse ficado? E se Jesus não tivesse subido? Se em vez de ele subir, tivesse ficado na terra, em vez de ir preparar morada para nós? Como é que eles iam testemunhar o Evangelho? A ordem deles era ir por todo o mundo. Se Jesus tivesse ficado na terra, ele ia apenas estar em um lugar de cada vez. Naquele tempo não havia selfies, não havia fotos. Como é que eles podiam mostrar por todo o mundo que Jesus estava vivo? Jesus tinha que acompanhá-los, um por um, ou um grupinho de cada vez. E os restantes tinham apenas a palavra deles para falar que Jesus estava vivo. Então foi necessário que Jesus subisse aos céus para que o Espírito descesse. E Ele agora pode estar em todo o lado ao mesmo tempo. Amém? E Ele vive em cada um de nós. Todos nós recebemos uma porção do Espírito. Temos que entender que todos nós temos uma parte que é santa. E entender isso é fundamental. É gravíssimo quem não entende que dentro de nós habita um Espírito Santo. Amém? Através do Espírito Santo, agora Jesus pode falar com todos nós ao mesmo tempo. Ele não precisa de seguir com um de cada vez para se mostrar, para dar provas da sua ressurreição. E nós, se formos fiéis e nos santificarmos, nós vamos ser transformados pelo Espírito até nos tornarmos parecidos com Jesus. E não adianta nós buscarmos a santificação sem oração. É necessário jejum e oração. Leiam comigo agora Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, então temos que estar na presença de Deus. Nós temos que seguir o caminho da paz e temos que seguir o caminho da santificação. Só assim nós podemos ficar em Jerusalém. Não tem outra forma. E como é que eu faço isso? Através do jejum e da oração. É através do jejum que nós ficamos mais atentos ao pecado. É através do jejum e da oração que nós começamos a ver os nossos pecadinhos, aqueles pecados de estimação que nós nem damos conta que fazemos. Também é através do jejum e da oração que nós ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. É através da santificação que o Espírito Santo fica confortável em nós. Ao estar confortável, o Espírito Santo remove o que está de errado na nossa vida. É como se o Espírito Santo não fosse oprimido. É como se ele estivesse a ser oprimido e no processo da santificação ele ganha espaço para guardar o que é bom. Ele varre o chão, ele arruma a casa e guarda o que é santo dentro de nós. Mas o processo tem que ser acompanhado com a leitura da palavra. Não adianta dizerem que não têm tempo para ler a palavra. Porque se vocês têm tempo para gastar com coisas inúteis, há tempo para ler a palavra. Ou então, ou não perdem tempo com o TikTok, com o Instagram, Facebook,
Irmãos, eu para me preparar para esta palavra, eu fiz jejum de shorts, eu não vi notícias, eu apenas li a palavra, ouvi pregações, meditei. Porquê? Porque eu sei como é ficar agarrado às coisas inúteis. Eu sei o quanto somos atraídos pelas coisas inúteis. E o tempo que nós perdemos com essas coisas, podíamos ter gasto esse tempo com a nossa família, podíamos ter gasto esse tempo a cuidar da nossa casa. Pouco a pouco, esse tempo afasta-nos de Deus. E o mundo é terrível. Nós temos distrações por todo o lado. Todo o lado somos seduzidos para estar longe de Deus. E o tempo voa. Cada um de nós tem que identificar qual é o gatilho que nos afasta de Deus. Temos que identificar qual é a coisa que nós fazemos que damos mais atenção do que damos a Deus. Temos que nos esforçar, cada um de nós, a desinstalar isso da nossa vida. Temos que nos esforçar a seguir o caminho que Deus planeou para nós. Vou dar um exemplo. Se todos os dias nós oramos ao acordar, se um dia nós nos distraímos e não o fazemos, hão de passar 6 meses, há de passar 1 ano, até nós nos apercebermos que falhamos, que deixamos de fazer isso. E o mais grave é que nós nem reparámos que isso aconteceu. Mas no texto que nós lemos, quem chamou a atenção foi Deus. Como eu disse, Deus não é babysitter, Ele não tem que chamar a atenção. Nós é que temos que estar atentos àquilo que nos afasta de Deus. E agora que Deus chamou a atenção deles, eles tomaram consciência que não tinham que ficar ali parados. E então voltaram todos para Jerusalém. Foram para o cenáculo, que era a casa dos apóstolos. No versículo 14, nós vemos o que eles estavam a fazer. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eles estavam juntos com um só propósito. Eles sabiam que não era para ficar a olhar para o céu. Eles tinham a promessa que iam receber o Espírito Santo. E o que eles fizeram foi perseverar unanimemente em oração e súplicas. Eles estavam a cultuar a Deus. Eles estavam a ler a palavra. Eles estavam a louvar. Eles estavam a orar. Eles estavam a clamar por Deus. Porque eles queriam ver a promessa cumprida. E se nós queremos ver a promessa cumprida, nós temos que buscar a Deus. E o segredo começa com a oração. Temos que orar mais, irmãos. Concordam comigo? Eu tenho pena que os irmãos já não dão a importância que dão à oração. Neste tempo, a oração era o mais importante. Todo o livro dos Atos fala constantemente em oração. Hoje em dia, não é bem assim. O culto de segunda-feira, que era o culto de oração, que devia ser o mais cheio, era o culto mais vazio. E há pessoas aqui que nem nunca estiveram no culto de oração. Eu ainda ponho em causa se algum dia estiveram num culto de oração de alguma igreja. Mas isso eu quero explicar através do versículo 15, que diz: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Para explicar, vamos agarrar que ali estavam 120 pessoas. Vocês sabiam que quando Jesus ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas? A mesma palavra que Jesus deu a uns, deu a outros. Todos eles viram que Jesus ressuscitou. E nós vemos aqui no texto que mais de 1/4 dos discípulos tinha desistido.
ficaram apenas 120. Nós aqui podemos ver o quão fraca a igreja era, o quão fracos os crentes são. Se naquele tempo que eles podiam tocar em Jesus, que eles viam Jesus, que eles podiam abraçar Jesus, eles desistiram, imaginem nos dias de hoje. Está muito fácil abandonar a igreja, irmãos. E mais, naquele tempo em que Jesus pregava, em que Jesus fazia milagres, multiplicou pão e peixes para dar a toda a gente, eram milhares de seguidores. No primeiro milagre da multiplicação, estavam ali mais de 5.000 homens, com respectivas mulheres e filhos. No mínimo, estavam ali 15.000 pessoas. Agora, Jesus ressuscitou e falou com eles sobre o reino de Deus, sobre o poder do Espírito Santo. E sobraram apenas 120 pessoas. Sabem o que é que eu entendo? Que há mais pessoas a querer alimentar o corpo do que alimentar o espírito. Quem ficou queria a presença de Deus. Queria ouvir aquilo que Jesus tinha para falar com eles. Queria ficar um pouco mais de tempo com Jesus. Quem foi embora queria apenas ver os milagres, queria ver o espetáculo e ainda queria comer pão. E eu tenho outra curiosidade para vos dizer. Os milagres que os apóstolos realizaram depois que Jesus subiu aos céus foram muito mais que os milagres que Jesus fez enquanto esteve em vida. Quem desistiu não fazia nem ideia do que estava a perder. E todos nós temos acesso a esse poder através do Espírito Santo. Temos que buscar esse poder. E nós vemos que então estes 120 que ali ficaram reunidos em oração e súplicas. E então Pedro levantou-se. Pedro começou por se lembrar que Judas foi aliciado para trair Jesus. Tudo porque Judas fazia parte do círculo interno de Jesus. Mas Jesus sabia muito bem quem o ia trair. Quem quiser pode ler a história no capítulo 6 de João. Mas em determinado momento nós sabemos que Judas se arrependeu. Judas era o joio no meio do trigo. Nós também temos o Judas no meio de nós. Os falsos convertidos também vêm à igreja. Até o anticristo vai estar na igreja. E nós temos que estar bem atentos. Temos que ter os olhos bem abertos. Porque nós podemos ser atacados de qualquer lado. E as pessoas que estão mais perto de nós são aquelas que, se nos atacarem, vai doer mais. Eu não consigo nem imaginar o que Jesus sentiu quando teve a concretização da traição de Judas. Só que Jesus ensinou-nos que nós não devemos retirar o joio, porque junto com o joio acabamos por tirar trigo. O que nós temos que fazer é cuidar de todos. Nós temos que nos servir uns aos outros. O nosso papel é lavar os pés, mesmo se essa pessoa for joio. É cuidar, é dar direção, é permitirmos que o Espírito Santo possa transformar o joio em trigo. Porque para Deus não há impossíveis. Amém? Depois Pedro explica como foi gasto o dinheiro que Judas recebeu.
pela traição de Jesus. Nós sabemos que Judas era ganancioso, que era ladrão. O senhor de Judas era o dinheiro, não era Jesus. Mas no fim, Judas arrependeu-se. Quem quiser ler mais sobre isso, está no capítulo 27 de Mateus. Judas foi ao templo ter com os sacerdotes que o aliciaram a trair Jesus. Judas tentou voltar atrás na palavra, mas quando ele viu que os sacerdotes o tinham desprezado, eu entendo que foi na raiva, ele atirou o dinheiro para os pés dos sacerdotes. E os sacerdotes agarraram no dinheiro e decidiram que aquele dinheiro era sujo. O próprio dinheiro que eles utilizaram para pagar alguém para trair Jesus estava sujo. Eles decidiram gastar esse dinheiro a comprar um campo que pertencia a um oleiro. E esse campo ficou conhecido como a Céldama, que em aramaico quer dizer campo de sangue. Era um campo que não tinha utilidade nenhuma. Era um campo para enterrar os estrangeiros. Era um terreno que não era digno. Isto para dizer que muitas vezes nós somos aliciados por pessoas em posições importantes a fazer coisas erradas. Somos aliciados a fazer o que é errado. E a decisão de continuar a fazer o que é errado é nossa, porque pelo Espírito Santo nós só fazemos o que é bom. A escolha é nossa, tal como a escolha foi de Judas de trair Jesus. Isto mostra-nos que há decisões que nós tomamos que não conseguimos voltar atrás. Há decisões que não podem ser revertidas. Temos que aprender com isso a colocar essas decisões na mão de Deus. Temos que deixar que Deus decida por nós para que mais tarde não nos possamos arrepender, tal como Judas se arrependeu. E depois no versículo 20, vemos que Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele foi inspirado da mesma maneira que Davi foi inspirado a escrever os Salmos. Davi leu que fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Judas viu que já tinha sido profetizado que Jesus ia ser traído. E ele viu que agora essa posição que estava vazia tinha que ser ocupada, tinha que ser substituído. Eu pergunto à igreja, será que algum de nós consegue ler o mesmo texto nos Salmos e entender que era necessário substituir Judas? Temos que buscar mais ao Senhor para entender aquilo que está no texto. Eles ali estavam a perseverar em oração e súplicas. Eles estavam a buscar a Deus. E nesse momento ele foi inspirado a ver algo que mais ninguém consegue ver. E nós também podemos alcançar isso através da oração. Temos que pedir a Deus que nos dê entendimento para aquilo que nós estamos a ler. Há irmãos que dizem, eu leio, mas não entendo nada do que eu estou a ler. Têm que pedir a Deus entendimento. Deus vai nos ajudar, vai nos guiar no processo a entender aquilo que está na palavra. Só assim, irmãos, nós precisamos conhecer o que está escrito. Cada um de nós temos que conhecer a palavra para não sermos enganados. Só conhecendo a palavra é que vocês conseguem saber se o que eu estou a dizer aqui para vocês é verdadeiro. É como está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se estamos a ser enganados, ao conhecer a palavra, vamos ser libertos dos enganos que nos venderam. Amém? Então Pedro viu que era necessário substituir Judas. Ele viu também que
O substituto tinha que ter umas condições. Quais eram as condições? Primeiro, tinha que ser alguém que acompanhou Jesus desde o início, que viu Jesus ser batizado, acompanhou Jesus, viu Jesus morrer na cruz e viu Jesus vivo, ressuscitado. E então eles nomearam, no meio dos 120, 2 pessoas. A primeira era José, chamado Barsabás, e o segundo, Matias. Agora que eles tinham as pessoas que eles achavam ser indicadas, eles tinham que decidir quem seria o escolhido. Eles colocaram essa decisão na mão de Deus. No versículo 24, nós vemos a oração que eles fizeram. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Esta parece uma oração curta. Era uma posição importante que tinha a ser ocupada. Mas da mesma maneira que Elias pediu a Deus para mostrar quem é Deus, que também foi uma oração curta, quem vive uma vida de oração não precisa de orar 30 horas, 2 horas, dias seguidos, só para mostrar que sabe orar. Quem busca a Deus diariamente sabe como fazer a oração certa, sabe como falar com Deus. E depois de orarem, eles lançaram sortes. E na sorte caiu sobre Matias, que foi contado junto com os 11 apóstolos. Eles aqui mostraram que a escolha foi de Deus. Eles fizeram um processo aleatório. Nós não sabemos exatamente como eles fizeram. Talvez foram 2 pedrinhas com o nome escrito dentro de um vaso que atiraram e a primeira que saiu foi o escolhido. Isso mostra que quando o sorteio é aleatório, a escolha vai ser de Deus. Era comum, já desde o Velho Testamento, eles lançarem sortes. No dia da expiação pelo pecado, como é que o sacerdote escolhia qual dos 2 bodes ia sacrificar e qual bode ia enviar para o deserto? Ele lançava sortes para escolher quem ia sacrificar. Como é que Josué, chegando à terra prometida, escolheu de que terra era para cada tribo? Lançou sortes. Como é que Neemias, depois que todos voltaram da Babilónia, escolheu quem ia morar em Jerusalém? Porque eram pessoas a mais para ficar em Jerusalém. Eles tiraram sortes, e quem teve a sorte pôde morar em Jerusalém. Isto para explicar que a igreja não pode tomar nenhuma decisão sem consultar Deus. Temos que orar, falar com Deus. Cada um de nós não pode tomar decisões sem colocar na mão de Deus. E eu não estou a falar das decisões do dia a dia. Eu não estou a falar sobre o que é que nós vamos comer, sobre o que nós vamos vestir. Apesar de também há indicações sobre isso na palavra. Mas nós temos decisões que muitas vezes impactam o resto do nosso dia, outras que mudam o curso da nossa vida. Essas decisões nós temos que colocar na mão de Deus. Temos que falar com Ele em oração e esperar a resposta do Senhor, que vai vir no tempo que tem que ser respondida. Até lá não podemos tomar essa decisão. E para tudo isso nós precisamos de ter fé que o Senhor vai responder. E ter fé é todos os dias. Não é quando dá, não é só quando vimos ao culto 2 horas por semana e quando dá. E a oração, irmãos, não é uma lista de pedidos a Deus. A oração é tudo. É agradecer, é falar com Ele, contar as nossas dificuldades, contar a nossa angústia. Ele está ao nosso lado a nos ouvir. Eu gostava de deixar uma pergunta para reflexão da igreja. Levem esta pergunta com vocês.
que seria de nós se acreditássemos mais no poder da oração? Já pensaram? Reflitam sobre isso. E como eu disse, a oração não é uma lista de pedidos. Imaginem como seria. Coloquem-se na posição de Deus. Imaginem como seria nós visitarmos um grande amigo que não vemos há muito tempo. Quando chegamos até ele, ele simplesmente só nos pede coisas. Em vez de nos perguntar como é que estamos, há quanto tempo que eu não te vejo. Não, apenas pede: estou a precisar de dinheiro, estou a precisar disto, estou a precisar daquilo. O mesmo acontece com Deus. Coloquem-se no lugar dele. Imaginem quantos bilhões de orações por dia não chegam aos ouvidos de Deus. E quantas é que são a pedir? Eu vou chutar um número. Mais de 90% delas é pedir coisas. Então, irmãos, temos que perseverar em oração. Temos que falar com Deus. Temos que deixar que Ele nos mostre qual é a decisão certa. Da mesma maneira que os apóstolos qualificaram, eles não sabiam quanto tempo iam demorar, mas eles perseveravam em oração e súplicas. Podiam ter sido 10 anos, podiam ter sido 2 dias, mas não, foram apenas 10 dias que eles ficaram. Em determinado momento, Pedro viu a palavra ser revelada. Decidiram escolher Matias. E eles continuaram em oração até que fosse derramado o Espírito Santo. Nos dias de hoje, tinha sido no domingo passado, que era o dia de Pentecostes. Teria sido no domingo passado que todos seríamos revestidos de poder. E quem quiser continuar a leitura, no início do capítulo dos Atos, começa com o lugar tremeu. Depois veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. E todos viram línguas repartidas como que de fogo, até que pousaram sobre cada um deles. Há muitos detalhes nesta palavra que eu não consigo trazer, senão eu estava aqui, não sei, a tarde toda para dizer aquilo que Deus me foi mostrando. Porque esta não era para ser a minha palavra. Eu fui direcionado a falar sobre oração com os irmãos, a falar sobre como as nossas escolhas têm que depender de Deus, e como tudo o que nós fazemos depende de Deus, e como temos que preparar o nosso corpo para receber Deus através do jejum, através da oração. Se cada um de nós crê que Deus pode mudar vidas, temos que ter fé nisso. Temos que fazer aquilo que Ele nos ordenou para fazer, que é ficar em Jerusalém, buscar a Deus. Temos que ser revestidos de poder e temos que testemunhar que Jesus é vivo. Amém? Eu quero que esta igreja seja mais apoiada na palavra. Nós temos que ler a palavra de Deus para podermos ser inspirados, tal como Pedro foi inspirado. Porque só conhecendo o que está escrito, nós podemos ganhar o discernimento do que está certo e do que está errado. Temos que buscar jejum e oração para o Espírito Santo operar em nós e nos transformar na unha de Jesus, no mínimo. Lembrem-se, irmãos, todos nós fomos chamados para testemunhar da ressurreição. Todos nós temos a ordem que é para evangelizar, que a ordem é para fazer missões, que é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho para toda a criatura, para que todo aquele que nele crê e for batizado não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Esta foi a palavra que eu
queria trazer aos irmãos hoje.